Olá, meu povo! Hoje nós iremos ver um pouco sobre as prepositions of the time, que são as preposições do tempo. E as preposições, que nós iremos ver e conhecer hoje, são essas aí que estão aparecendo na tela de vocês. A preposição in, a preposição on e at. Sobre as preposições, para introduzir esse assunto, apesar de gerar muitas dúvidas, em quem começa a estudar elas dentro da língua inglesa, mas calma, que eu vou tentar abordar esse assunto da forma mais direta e mais simples possível. Apesar de gerar dúvidas, as preposições, assim como acontece na língua portuguesa, é importante você saber que as preposições em inglês, elas também são utilizadas para ligar elementos na frase. In, on e at são preposições utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. A preposição in, ela é utilizada para indicar tempo e lugar. In, ele é utilizado para estações do ano, séculos, décadas, anos, meses e períodos do dia, exceto night. Por exemplo, é utilizado para in the morning, in the afternoon, mas sobre a night, que é a parte da noite, então você não utiliza a preposição in, mas isso é uma exceção, somente para night. Com relação a night, você utiliza a preposição at. E quando falar de estações do ano, séculos, décadas, anos e meses, então lembra da preposição in. E essa preposição ela também é utilizada para áreas como continentes, países, estados, cidades e bairros. Por exemplo, em Ceará, que é um estado, com relação ao país, em Brasil. Então, quando também se referir a continentes, países, estados, cidades e bairros, você também utiliza a preposição in. Sobre a preposição on, ela é uma preposição utilizada para fazer referências principalmente a datas e dias específicos e a superfícies de locais. Assim como acontece com o in, ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Isso depende muito do contexto, porque a preposição on, ela pode significar sobre, em cima de, acima de, em, no ou na. E tudo depende do contexto. Tem até aquela frase lá, bem clichê, que todo mundo conhece, que significa sobre, sobre a mesa, que é the books on the table, que todo mundo conhece, viralizou essa frase. No mais, quando se referir a datas, a dias específicos e a superfícies de locais, como por exemplo, sobre, em cima de, acima de, em, no ou na, então você lembra da preposição on. E aqui tem alguns exemplos, por exemplo, de data específica. On October 6, no dia 6 de outubro. E fica essa pronúncia com relação ao 6 e não 6, porque é número ordinal. E aí os números ordinais em inglês, eles mudam um pouco com relação à questão da pronúncia. On October 6, no dia 6 de outubro. Sobre dia específico, on Mondays, às segundas-feiras. Poderia ser qualquer outro dia da semana, on Friday, à sexta-feira. Sobre indicação de lugar, the fruits are on the table, as frutas estão em cima da mesa. Com relação à preposição at, ela é uma preposição usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto em que se insere, ela pode significar a, as, em, na e no. Então, quando alguma coisa indicar horário, momentos e locais específicos, então você lembra da preposição at. Por exemplo, às 10 horas, então você utiliza a preposição at porque se refere a horários.
At 10 o'clock, né? São as 10 horas em ponto. Locais específicos, por exemplo, at school, at home. E um detalhe, né? A preposição at, ela também é utilizada para o período da noite, né? Que é uma exceção. Então, você pode utilizar at night, né? Para se referir à noite. Aqui tem alguns exemplos, né? De indicação de tempo. The meeting will begin at 10 a.m. Né? A reunião começará às 10 horas da manhã. Então, olha, indicou o tempo, colocaram a preposição at aqui. Indicação de lugar. My brother is at home, né? O meu irmão está em casa. Então, se referiu a lugar, também utilizar a preposição at. E é isso, meu povo. Até a próxima aula. Lembrando que essa aula foi apenas uma introdução, né, desse assunto. Nós iremos continuar na próxima aula também a estudar esse assunto, né, sobre as preposições. Ele não encerra aqui. Aqui foi apenas uma breve introdução. E não deixem de fazer atividade, né? Não deixem de praticar. Que é com a prática, né, que a gente realmente aprende, né? A teoria é uma base bem importante, mas se a gente não praticar, então a teoria de nada serve, né? Fica bem passageiro. Não deixem de fazer atividade, frequência e participação. Qualquer dúvida é entrar em contato comigo. Até a próxima aula, turma. See you, class.